Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos comentar sobre uma questão muito importante hoje e que muito está sendo esquecida: tempo de retorno. Esse tempo de retorno, em dois sentidos nós podemos analisar. Um deles, o tempo de retorno do investimento do teu negócio. Bom, gente, cuidado. Por mais que se planeje, por mais que se faça, o tempo de retornar o teu investimento nunca é como muita gente fala e que às vezes a gente imagina que pode se dar em 3, 4, 5, 6 meses. Por quê? Porque mais que se planeje, sempre acontece alguma coisa diferente. Eu planejei por uma questão X de produção, X de vendas, as vendas começam a aumentar e automaticamente eu preciso reinvestir mais um pouco para começar a atender uma demanda. Esta é uma situação. Então, tempo de retorno, nós temos que cuidar. Este tempo de retorno do meu investimento, que ele começa a ser contado a partir do momento que eu recuperei o montante que eu investi, a partir dali começa esse retorno. E hoje, gente, é muito comum, faça um cálculo, se tu tiver uma rentabilidade, uma lucratividade na casa dos 10%, tu já pode ter certeza, até tu recuperar teus 100%, se for em ano ou em meses, são 10 meses ou 10 anos. Vai depender da tua maneira de analisar isso. Então, notem bem, esta é uma maneira. Agora, uma outra mais importante que está acontecendo no mercado e que estão se esquecendo é o tempo de retorno para o teu cliente. Pergunte, olha ao teu redor e pergunta. Tu não teve algum exemplo já que tu fez uma encomenda ou que tu fez um pedido para uma loja, para uma indústria, o que for, alguma empresa, e alguém te retornou a ligação? Em que tempo te retornaram a ligação? Quanto tempo levaram para fazer isso? Isso é uma coisa que está muito intrigante. Por quê? Porque automaticamente, no momento em que estamos vivendo, que precisamos ter uma agilidade e nós demorarmos a dar um retorno para o nosso cliente, é simplesmente desfazer de uma venda. Por que desfazer de uma venda? Olhe bem, o cliente te encomendou, o cliente pediu um orçamento, o cliente fez um pedido para ti e tu está custando a retornar esta resposta ao cliente? Ou seja, o cliente vai adiante. O mais difícil que foi fazer o cliente vir até ti, for feito. E no momento de tu dar o retorno para esse cliente, como é que está sendo isso? Este retorno ao cliente, estas respostas aos nossos clientes, elas têm que ser cada vez mais rápidas, ou seja, de preferência cada vez mais instantâneas. Não podemos demorar em responder às necessidades dos nossos clientes. Lembre-se bem, o cliente fez o mais difícil, que foi o quê? Vir até teu empreendimento. Não o desperdice demorando a dar uma resposta. Ou seja, demorando a dar um retorno. Grave esses dois tipos de retorno que falamos hoje. Até a semana que vem.